Com alegria que nós estamos mais uma vez aqui na TV Grandourados para levar o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados até você, até a sua casa. A TV Grandourados é a TV da família douradense, por isso é uma alegria estar aqui com a sua família, chegar até o seu lar e poder transmitir a palavra de Deus e levar até você esta programação da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós temos optado por alguns estudos bíblicos, nós temos entendido a necessidade da nossa geração de conhecer a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus que nos é revelada na sua palavra. Nós estamos aí no mês de outubro, mês da Reforma Protestante do século XVI, quando nós somos convocados a uma reforma também na nossa vida. A reforma é uma reforma espiritual, é um exercício espiritual, a necessidade de voltar o nosso coração para Deus. E nós não temos como voltar o nosso coração para Deus a não ser pela palavra de Deus, através dos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz e aquilo que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração, na nossa família, pela palavra de Deus. Eu poderia te contar aqui inúmeras histórias de pessoas, de famílias, de sociedades, enfim, que foram restaurados pela palavra de Deus. Lares que foram restaurados, porque a palavra de Deus penetrou ali. Aliás, na oração dominical, Jesus ensinou aos seus discípulos a orar e a dizer: venha o teu reino. Isso é uma forma de dizer que o reino de Deus precisa de chegar até a sua casa, de chegar até a sua família, trazendo salvação, trazendo novo nascimento. É uma forma de dizer que o reino de Deus precisa de chegar na sua casa. Olha que petição linda do Pai Nosso, quando Jesus diz: venha o teu reino, para que de fato, de verdade, o reino de Deus venha até nós, venha até a nossa sociedade, a nossa cidade de Dourados, trazendo justiça, misericórdia, perdão. Que o reino de Deus chegue até a sua casa, na sua família. Talvez você está precisando de restaurar o seu lar, restaurar o relacionamento do marido e a mulher, da mulher e o marido, dos filhos, não é? Pais e filhos, filhos e pais. Às vezes o reino de Deus precisa chegar até a sua vida, porque a sua vida perdeu o sentido, perdeu o rumo, perdeu a esperança. Olhamos para as circunstâncias à nossa volta e não vemos muita esperança. Se a nossa esperança não estiver no Evangelho, não estiver em Jesus Cristo, a nossa esperança é uma esperança vã. Você vai esperar em quem? Jesus disse para os discípulos certa feita, depois que multidão o abandonou, quando ele endureceu o discurso, e disse assim: não quereis vós também retirar? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e aprendido que tu és o Cristo de Deus. Para quem iremos nós? Então, o reino de Deus precisa chegar até o seu lar, até a sua vida. E uma das características do reino de Deus, tendo chegado até o nosso lar, é que ele chega trazendo perdão. Eu hoje quero falar um pouco sobre o perdão. C.S. Lewis, um grande escritor, ele disse que falar de perdão é muito fácil, até aquele dia quando você tem que perdoar alguém. Falar de perdão é muito fácil, até que você tenha que perdoar alguém. A maioria de nós não sabe como reagir nos nossos relacionamentos, os nossos grandes problemas dentro do contexto social, dentro do contexto familiar, na igreja, na sociedade, no trabalho, são problemas de relacionamento. E o perdão é aquele bálsamo de Deus que chega para trazer a solução para
os nossos relacionamentos. Lendo Mateus 18, nós encontramos um registro maravilhoso do ensinamento de Jesus. Começa Mateus 18 quando os discípulos começam a disputar entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Todo relacionamento ele começa a desgastar quando alguém quer ser o maior. Nunca o ser humano briga para ser o menor, sempre para ser o maior. E a disputa dos discípulos ali, do próprio corpo do discipulado de Jesus, começa porque eles começaram a disputar entre si quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, sabiamente, para responder a pergunta deles de quem seria o maior, ele toma uma criança e disse assim: olha, se vocês não se humilharem, e se vocês não se converterdes, e não se tornardes como uma criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Enquanto eles preocupavam quem era o maior no reino dos céus, Jesus disse o seguinte: olha, no reino dos céus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Se nós pegarmos este princípio aplicado por Jesus ali para os nossos relacionamentos pessoais, nós vamos ver que resolvemos de cara 50% dos problemas de relacionamento no meio da família, no meio da sociedade, numa relação de trabalho na igreja. Se você quer ser o maior, seja o menor. No reino dos céus é assim. Ninguém briga para ser o menor. Todos querem disputar a posição mais elevada. Todos querem ser o maior. Todos querem ser honrados. Todos querem ser respeitados. Exige o respeito. Eu exijo o respeito comigo. É muito normal nós vermos pessoas falando assim, mas nunca você vê alguém dizendo assim: olha, eu faço questão de ser o menor. Só que Jesus disse isso: olha, no reino dos céus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Em seguida, Jesus fala neste capítulo 18 de Mateus sobre os tropeços. Nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós, Tiago diz, todos nós tropeçamos, falhamos em muitas coisas. Olha que o ensino de Jesus vai nos canalizando para como tratarmos uns aos outros nos nossos relacionamentos pessoais. Então, depois do tropeço, Jesus fala da parábola da ovelha perdida. O homem perdeu as suas ovelhas. De repente eram 100, quando ele vai contar tinha uma. Ele volta a procurar aquela ovelha perdida porque ele sabia da importância dela. A ovelha perdida, a importância de que ela seja restaurada ao rebanho, a importância que ela seja trazida de volta, suas feridas sejam curadas. Jesus tem um remédio para curar a ferida desta ovelha. Em seguida, Jesus vai falar sobre como nós devemos tratar um irmão culpado. Agora, olhem o ensino de Jesus aqui em Mateus. Está registrado no capítulo 18, a partir do verso de número 15. E ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha o ensinamento de Jesus: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Aí eu te faço a pergunta, você que está aí nos assistindo neste momento: de quem que você acha que deve ser a iniciativa de buscar a reconciliação? É do ofendido ou é do ofensor? Aquele que ofendeu deve tomar a iniciativa de buscar a restauração, ou aquele que foi ofendido que deve buscar a iniciativa da restauração? Eu sei que você está pensando aí, claro, pastor, que é o que ofendeu que tem que buscar a restauração. É ele que ofendeu, é ele que tem que tomar a iniciativa. Mas se você olhar aí na sua Bíblia, não é isto que Jesus está falando ali.
Ele está dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Quem vai? O ofendido. Aí você vai falar para mim assim: é impossível. Eu sei que é impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas é o ensino de Jesus. O ofendido tomando a iniciativa de buscar a restauração. Entre ti e ele só. Não vamos envolver muita gente em torno do nosso problema. Porque o princípio do Evangelho é este: quem ofendeu quem? Foi Deus que ofendeu o homem ou foi o homem que ofendeu a Deus? Foi o homem que ofendeu a Deus, quando ele desobedeceu a Deus voluntariamente e caiu do estado em que fora criado. Então o homem desobedeceu a Deus. O ofendido foi Deus e o ofensor foi o homem. Mas no Evangelho, Deus vem em busca do homem. Então um grande exemplo para nós é o exemplo do próprio Deus no Evangelho. Em Cristo, Deus vem em busca do pecador, ou seja, o ofendido vem atrás do ofensor buscando a restauração. E este é o princípio espiritual para os nossos relacionamentos humanos. O ofendido buscando a restauração com o ofensor. Você pode falar: pastor, isso é muito difícil, mas o Evangelho é isto e o ensino de Jesus é este. Nós vamos dar aqui um intervalo e voltamos no próximo bloco, completando este assunto do perdão. Você precisa de entender ainda algumas coisas sobre o perdão aqui. Vamos ao nosso intervalo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, Indústria e Comércio de Móveis e Decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos,
artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa, é o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria tê-lo conosco aqui nesta programação. E nós estamos falando sobre o perdão de Deus e o perdão que nós devemos uns aos outros. Estamos falando no relacionamento. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, entre você e ele só. A segunda etapa da restauração desse relacionamento é que, se o teu irmão não te ouvir, você deve chamar mais uma testemunha. Primeiro, entre você e ele. Se ele não te ouvir, você chama uma testemunha para testemunhar a sua tentativa de buscar a reconciliação, a restauração com aquele irmão ou com aquela pessoa a quem te ofendeu, ou quem te ofendeu. Então, se ele não te ouvir, o texto fala assim: leve ao conhecimento da comunidade, leve ao conhecimento da igreja, se for na igreja, leve ao conhecimento dos tribunais, se é fora da igreja. Então, na verdade, o que Jesus está nos mandando é buscar a reconciliação. Mas olha, em tudo isso, Jesus vai apresentar aqui o seu grande remédio, que é o perdão. O texto seguindo aqui de Mateus 18 diz que Pedro, o apóstolo Pedro, vira para Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? E Jesus responde para Pedro assim: não, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por que Pedro faz esta pergunta para Jesus, até 7 vezes? O judeu tinha um princípio que dizia: você deve perdoar a pessoa uma vez, era o ensino dos rabinos, 2 vezes e 3 vezes. Eu acho que é por isso que nós temos um ditado aí que fala assim: 3 é sinal de forca, ou seja, 3 é o limite do perdão. Mas Pedro, querendo ir além, dar um gesto da sua bondade, e todos nós gostamos de dar algum gesto da nossa bondade, Pedro não era diferente. Ele falou assim: vou falar 3, eu vou falar 7 vezes, Senhor, até 7 vezes. E Jesus disse: 7 não, até 70 vezes 7. O problema é que é por dia. Você pensou que era a vida toda? Não, é por dia. Na verdade, o que Jesus quis mostrar para Pedro é que o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. E logo que Jesus dá esse ensinamento, Jesus ilustra o seu ensinamento com a parábola do credor incompassivo. E ele conta então que um homem chamou os seus servos para prestar contas das suas atividades. E o primeiro, que ele devia 100
denários. Ele então chamou este primeiro, que ele devia, 100 talentos, e ele falou assim: meu senhor, seja paciente comigo, eu não tenho condição de te pagar, e etc. E aquele senhor perdoou a dívida dele de 100 talentos, era muito dinheiro, e realmente ele não tinha condição de pagar, teria que ser vendido ele, a mulher, os filhos. E tão logo ele termina de perdoar aquele servo destes 100 talentos, ele saiu e encontrou um conservo que ele devia 10 denários, não tem nem comparação, e falou assim: me pague. Ele falou assim: eu não posso. E ele começou a esmurrar o servo que ele devia 10 denários. Então os seus conservos, vendo aquilo, pegaram, agarraram, levaram de volta ao seu senhor, e o senhor disse assim: mas que servo malvado, eu acabo de te perdoar uma dívida impagável. Você deveria ter usado de misericórdia para com seu irmão e perdoado a ele aquela pequena dívida que ele te devia. Como você não fez isto, você agora será lançado nas prisões até pagar o último talento. Na verdade, o que Jesus está ensinando é o nosso relacionamento com Deus. Deus nos perdoou uma dívida impagável. A nossa ofensa contra Deus era uma dívida impagável. E se Deus nos perdoou uma dívida tão grande, nós agora devemos perdoar uns aos outros, porque qualquer que seja a ofensa que um homem fizer para o outro, é de homem para homem, ela é pequena. Qualquer ofensa que você receber de um parente, da esposa, do esposo, de um filho, de uma filha, de um familiar, de um colega de trabalho, de um irmão na igreja, lembra que é uma pequena dívida. Quando você compara a ofensa sua contra Deus, a minha ofensa contra Deus, ela era uma dívida impagável. Se Deus nos perdoou em Cristo no Evangelho, nós agora devemos perdoar uns aos outros as pequenas ofensas e dívidas que nós temos uns com os outros. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitos pensam assim: eu vou perdoar o meu próximo, senão Deus não me perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu vou perdoar o meu irmão, o meu semelhante, para Deus me perdoar. É o contrário. Eu só consigo perdoar o meu irmão depois que eu sou perdoado por Deus. Eu só consigo perdoar depois que eu sou perdoado por Deus. O perdão verdadeiro, ele só acontece na nossa vida depois que nós somos perdoados por Deus. Porque todo perdoado perdoa. Todo aquele que foi perdoado por Deus, ele perdoa o seu semelhante. Um coração perdoado perdoa. Eu quero voltar naquela frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis diz: eu só consigo entender o perdão quando eu tenho que perdoar alguém. O perdão não é justiça. O perdão é misericórdia. O perdão não é uma atitude natural. O perdão é uma atitude espiritual. O perdão não é uma troca de amizade. O perdão é exatamente quando eu ofereço genuinamente o meu coração ao outro. Eu só consigo me livrar do outro quando eu perdoo. O perdão é um remédio de Deus para os nossos relacionamentos. Enquanto você não perdoar o seu ofensor, você fica amarrado a ele. Você só consegue desatar-se, desamarrar do seu devedor quando você o perdoa. Você liberta o outro e liberta você também. Enquanto você não perdoa o outro, você fica amarrado àquele
que você jamais gostaria de ficar perto dele. O perdão é o bálsamo da graça de Deus. O perdão é a forma como Deus resolveu o nosso problema de consequências eternas. Eu só sei que eu vou viver eternamente ao lado de Deus se eu sou hoje perdoado dos meus pecados. E se Deus me perdoou, eu agora tenho condições espirituais de perdoar o meu semelhante, porque o perdoado perdoa. Então Pedro pergunta: quantas vezes, Senhor, meu irmão pecará contra mim, que eu o perdoe? Até 7 vezes? E Jesus então disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Meu querido ouvinte, talvez você precise de fazer uma avaliação da sua vida nesta hora. Talvez você esteja com seu coração cheio de amargura, depressivo, cheio de rancores, a vida sem sentido, não perdoa. Quantas pessoas na ignorância da sua alma falam: eu não perdoo, aquilo que aquela pessoa fez contra mim é imperdoável. Se Deus nos perdoa em Cristo todas as nossas ofensas, e não tem pecado maior do que o sacrifício de Cristo por nós, se Deus nos perdoa uma ofensa tão grande, nós temos condição de perdoar uns aos outros. Perdoa. De repente o seu coração está cheio de tristeza porque você não perdoa. No dia que você perdoar, você será um novo homem, você será uma nova mulher, porque o perdão arranca as âncoras da nossa alma que nos prendem na amargura. E a amargura é você tomar um veneno e querer que o outro morra. A amargura só mata a você mesmo. Perdoa e você vai encontrar um novo sentido para a sua vida em Jesus Cristo, que te perdoou de todos os seus pecados. Que Deus te abençoe e te dê a graça do perdão neste momento. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos.
Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Estamos chegando aqui no último bloco do nosso programa, momento da nossa despedida. Lembrando que todos os dias o programa vai ao ar, levando até você a palavra de Deus e trazendo essas meditações para ajudá-lo a viver bem. Olha, eu quero convidar você para o culto da Reforma Protestante que nós vamos fazer na igreja, ali na Igreja do Relógio, no dia 31 de outubro, às 19h30. Nós vamos reunir todas as igrejas presbiterianas de Dourados, estarão reunidas ali na Igreja Central, na Igreja do Relógio, e nós, às 19h30, vamos fazer o culto da reforma. Precisamos de uma reforma de dentro para fora, uma reforma que vem de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E você está convidado para este culto, venha com a sua família. Será um momento muito agradável de louvor, adoração e de proclamação da palavra de Deus. Vamos falar sobre a reforma e os efeitos que ela trouxe à vida da humanidade. Esse fim de semana também nós queremos convidá-lo para os nossos trabalhos. Domingo às 9h teremos a escola dominical e às 19h teremos o culto. O culto é também transmitido aqui pela TV Grandourados. Caso você não possa ir, está convidado a nos acompanhar aqui pela TV Grandourados. Nós vamos orar e encerrar aqui o nosso programa. Ó Deus, nós agradecemos estes momentos aqui na companhia dos nossos ouvintes. Bendizemos o Teu nome. Oramos por aqueles que nos ouviram hoje sobre o perdão e a restauração dos relacionamentos. Ó Deus, se há algum coração precisando do perdão do Senhor, eu peço que o Senhor perdoe. E se houver algum coração precisando de perdoar ou de buscar este perdão, para restaurar o coração, restaurar a alma, que o Senhor esteja trazendo ao nosso ouvinte esta graça do Teu perdão e de perdoar e ser perdoado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um dia na presença preciosa do Senhor.